Bem, bom dia a todos. É um grande prazer para mim estar aqui de novo e poder simplesmente servir-vos com a palavra de Deus e o ensino da mesma. Tenho desfrutado da comunhão com vocês durante estas últimas semanas e obrigado por me receberem. Espero não ter falado muito inglês ou me enganado com inglês ao conversar com vocês. Mas tenho estado muito grato e, sem dúvida, estas últimas semanas ajudam para que eu possa comunicar melhor depois de 9 meses a falar inglês a maior parte do tempo. Então, se eu me enganar ou cometer algum lapso, sejam pacientes comigo, tá bom? Só para dar indicação para aqueles que... Eu sei que estou a falar em português, mas temos a tradução também do sermão. Uma ferramenta que eu não conhecia, mas funciona muito bem para aqueles que precisam. E hoje temos de forma particular e especial, temos um bom grupo de falantes de língua inglesa conosco esta manhã. E já mais à frente, no tempo dos anúncios, terão a oportunidade de se apresentar. Bom, eu queria pedir aos irmãos que pudessem abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro capítulo 1, e esta manhã vamos estar a meditar nos versículos 3 a 16. Sei que há algumas crianças aqui que também têm, exatamente, estou aqui a ver, têm caderno, têm a folha de apoio ao culto, então façam uso da folha para tomar notas. Vou tentar ser o mais claro possível para vos ajudar a compreenderem a palavra de Deus também. Se precisarem de caneta, levantem a mão que o grupo de boas-vindas também vai vos ajudar e fazer-vos chegar uma caneta ou um lápis. Tá bem? Não percam, que não seja por isso que perdem então a pregação e poderem tomar notas da palavra de Deus. 1 Pedro 1, versículos 3 a 16. Mas antes, assinalar algo que é algo ímpar na história da humanidade. Vivemos num tempo ímpar e já são poucos aqueles que estão vivos hoje em dia e até no nosso meio aqui esta manhã, que podem dizer que assistiram, que testemunharam à primeira aterragem de uma nave espacial na Lua. Assistiram ou experienciaram por televisão, quer por rádio ou jornal, em 1969. Já não são muitos aqui que podem dizer que ouviram isso. Okay? Eu estava a pensar, ainda há uns quantos, mas já não há muitos e cada vez menos. Mas recentemente nós ouvimos as notícias, vocês certamente aqui e eu lá nos Estados Unidos, acerca do programa Artemis, um programa do governo americano que quer retomar então as viagens lunares tal como era na década de 60 e 70, com o objetivo de voltar a colocar homens na Lua, fazer investigações. E no dia 1 de abril, talvez vocês ouviram isso, houve a viagem do primeiro voo tripulado dessa missão, a primeira viagem com passageiros, com pessoas do projeto, que em 9 dias fizeram uma viagem de ida e volta à Terra e sobrevoaram a superfície da Lua. Então esta equipa de 4 astronautas levou 3 anos, na verdade, a preparar-se para esta missão, em conjunto com os engenheiros espaciais, para garantir que não há problemas dos astronautas na adaptação à gravidade, mas também poderem testar os módulos da nave, para que em 2028, e este é o objetivo, astronautas consigam de novo aterrar na Lua depois de muitas décadas sem o fazer. Bom, quero comparar este tipo de missão espacial, missão onde homens vão à Lua, com uma missão também espiritual que nós temos. Da mesma forma que estes astronautas tiveram que se preparar 3 anos e outros irão ter que ter uma rigorosa preparação para chegarem até à Lua, fora da atmosfera,
aquilo que talvez as crianças iriam chamar céu, as estrelas. Da mesma forma, nós cristãos também precisamos de nos preparar para uma missão celestial, para o nosso alvo celestial que nós temos como cristãos. E 1 Pedro, num sentido espiritual, ajuda-nos nisto mesmo. Esta passagem que vamos estudar esta manhã. E por isso eu queria propor que nós olhássemos para este texto e víssemos 6 atitudes para que o cristão possa cultivar uma mente celestial. 6 atitudes para que o cristão possa cultivar uma mente celestial com os pés assentes na terra. Com os pés assentes na terra. E a verdade é que nós, como cristãos, muitas vezes, por causa da rotina do nosso dia a dia, o nosso trabalho, os nossos afazeres no lar, nós temos a tendência e a tentação de perder de perspectiva qual é, na verdade, o nosso alvo como cristãos, a nossa meta como cristãos. Onde é que deve estar colocada a nossa mente, apesar de estarmos aqui na Terra, apesar de pertencermos a este mundo em que nós vivemos. É muito fácil nós perdermos-nos nas coisas que dizem respeito a esta terra. Inclusive as nossas próprias tentações. Inclusive até alvos honrosos de querer ter filhos, de querer comprar uma casa e deixar uma herança para os nossos filhos. Entre outras coisas, ter uma promoção, ser fiel no emprego e ser bem-sucedido ali. É muito fácil nós perdermos de perspectiva que nós não somos desta terra. Nós estamos aqui temporariamente, como peregrinos, como forasteiros, como diz a palavra de Deus. Por isso é que esta manhã eu queria que nós, mais uma vez, meditássemos neste texto e pudéssemos ver 6 atitudes para que nós, como cristãos, como filhos de Deus, possamos cultivar uma mente que, mais do que simplesmente focarmos nas nossas responsabilidades aqui na Terra, é uma mente que está a pensar nos céus. É uma mente que está a pensar na eternidade. Então, 6 atitudes para que o cristão cultive uma mente celestial com os pés assentes na terra. Mas vamos ler a palavra de Deus. E eu vou ler então dos versículos 3 a 16. Diz assim 1 Pedro 1, 3 a 16. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento,
Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Assim diz a palavra de Deus. Então a primeira atitude que nós vamos ver, que nós precisamos de cultivar como cristãos, para ter uma mente celestial, é aquilo que nós vemos no versículo 3, que é glorificar o dador da vida. De forma particular, o apóstolo Pedro, dos versículos 3 a 12, ele vai se focar num discurso contemplativo. Ele vai pedir, vai clamar aos leitores desta carta, e já lá vamos melhor e entender quem eram, para que eles possam contemplar várias coisas, dos versículos 3 a 12. E o tópico principal que o apóstolo Pedro quer que eles contemplem é tão somente a salvação em Jesus Cristo. Notem as diversas vezes em que é repetida a salvação em Jesus Cristo. Há menção à salvação no versículo 3. No versículo 5 também a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Também no versículo 9, no versículo 10, até ao versículo 12, nós vemos várias referências à salvação em Jesus Cristo. E este é o tópico principal que o apóstolo Pedro quer que estes leitores, principalmente judeus, que estavam dispersos e tiveram que fugir para se exilar em outras partes ali da atual Turquia, aquilo que é a atual Turquia, para serem encorajados a respeito desta mesma salvação que eles tinham. E o apóstolo Pedro começa por lembrar quem é o dador da vida, Deus mesmo. Notem o versículo 3 que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E notem, ele não destaca só Deus, mas destaca também os seus feitos, as suas ações, que segundo a sua muita misericórdia, destacando aqui o seu atributo, a sua muita misericórdia, não dando, não retribuindo aos cristãos aquilo que eles merecem. Isso é misericórdia. Nos regenerou para uma viva esperança. É isto que ele quer destacar aqui, o apóstolo Pedro, a estes cristãos. Que aquele que regenera, aquele que dá a vida eterna, é Deus por meio de Jesus Cristo. Não há outro que efetua esta obra divina. Não há outro que o pode fazer. É Deus, tão somente Ele por meio da obra de Jesus Cristo, que faz os homens mortos nos seus delitos e pecados, como diz Efésios 2, nascerem de novo. É Ele que dá vida. E é isto que Pedro quer destacar aqui. Que só há um dador da vida, que merece toda a glória, que merece ser bendito. Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sim, nos regenerou, e Ele é o único que faz isso, para uma viva esperança. Não uma esperança como aqueles que estão neste mundo, que na verdade esperam fazer coisas, mas aquilo em que põem a sua própria esperança é vão, é vazio, é corruptível. Mas não. Aqueles que creram um dia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles têm uma esperança viva. Uma esperança que depende de alguém que vive, que é Jesus Cristo. Então é Deus o único que nos regenera para esta viva esperança que não se limita a esta vida. E fez isso, deu-nos essa regeneração, essa obra da nova vida em Cristo, por meio da ressurreição do próprio Jesus Cristo. Por isso é que estamos certos da salvação a qual obtivemos por meio de Deus, porque ela depende
não de ídolos, não de estátuas. Não é nisso que nós colocamos a nossa esperança, mas é no Deus homem, Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que ressurgiu dos mortos, aquele que, como cantamos, venceu a morte, o Christus Victor. É esse por meio do qual nós temos a vida eterna. Então Pedro quer que, primeiro que tudo, nós tenhamos esta atitude de lembrarmos, e precisamos de lembrar isso. Quem é que nos dá a vida eterna? Se hoje temos a oportunidade e a possibilidade de viver para a glória de Deus, escolher obedecer à palavra de Deus, é porque Deus nos regenerou. É porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. É porque Deus, por meio dessa obra de salvação, demonstrou e derramou todo o seu amor e misericórdia e graça para conosco. Então, nesta obra de salvação, nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada, não contribuímos em nada para que haja nova vida em nós. Então, não há nenhum pingo de glória que nós mereçamos pela nova vida que nós temos. A glória pertence a Deus. A glória pertence a Deus. Foi Ele que, como diz o versículo 2, e podemos voltar atrás, e Pedro destaca isto na sua saudação inicial, ao falar com estes forasteiros da dispersão, estes cristãos com contexto judaico. Ele destaca a obra de Deus, destaca a obra da eleição de Deus, segundo a presciência de Deus Pai. Então destaca aqui a obra também da Trindade, em que nós somos santificados pelo Espírito Santo de Deus, por meio da obediência perfeita e completa e também da expressão e o derramamento de sangue de Jesus Cristo, no qual nós temos o perdão dos pecados. Então notem aqui a eleição, a santificação do Espírito, a presciência do Pai que sabia antes da fundação do mundo todas as coisas e a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Nada depende de nós. Então toda a glória é devida a Deus Pai. Então a primeira atitude que devemos cultivar é glorificar aquele que dá vida, Deus Pai, o dador da vida. E Pedro quer que estes cristãos, especialmente num contexto de sofrimento, eles possam lembrar quem é aquele que dá a vida. Segundo, não só glorificar o dador da vida, mas nos versículos 4 e 5 também vemos outra atitude que nós devemos cultivar para termos uma mente celestial, que é contemplar a nossa herança celestial. Contemplar a nossa herança celestial. Os versículos 4 e 5 falam sobre isso. Que Deus nos salva, sim, com um objetivo, com uma meta, para uma herança incorruptível. Diz o versículo 4. Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Ou seja, para quem talvez as crianças aqui não estão lembradas, o que é incorruptível? Que não se estraga. O que é sem mácula, sem mancha, não tem defeito? O que é imarcessível, que não murcha, que permanece no mesmo estado? Esta herança que nós temos da parte de Deus. E que herança é esta, afinal? É a vida eterna que temos por meio de Jesus Cristo. É esta herança que nós temos da parte de Deus. E é para isso que Deus nos separou, que Deus nos santificou. Para uma herança, a vida eterna e todas as bênçãos que temos por meio dela, a comunhão com Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a glorificação dos nossos corpos, todas essas coisas que Deus nos concede pela graça em Jesus Cristo, que está reservada nos céus. Esta consumação da nossa salvação. Sim, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, Deus salva instantaneamente, regenera, santifica, mas ainda não está completa. Nós estamos ainda neste mundo presente, salvos em Jesus Cristo, mas ainda influenciados pelo poder da queda sobre as nossas vidas. Somos tentados, o nosso corpo se corrompe,
adoece. Então precisamos e necessitamos de olhar para o céu para que neste tempo onde vivemos num mundo caído, nós possamos ter em vista essa herança que não se corrompe, que é a vida eterna e a comunhão com Deus para todo o sempre. É isso que está reservado para nós nos céus. E notem bem o caráter desta herança, que está guardada, e destaca Pedro, para vós outros, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Notem bem a natureza desta herança. Temos acesso a esta herança e somos guardados pelo poder de Deus até possuirmos esta mesma herança. Isto fala-nos do caráter da herança, sim, que iremos desfrutar, que é certa, é garantida. E Efésios 1 fala-nos que o penhor dessa mesma herança que iremos receber é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Mas notem que até lá nós somos guardados pelo poder de Deus. Ao olhar para esta expressão aqui, que até esta herança somos guardados pelo poder de Deus, isto deve trazer-nos uma grande segurança às nossas vidas. Que a nossa salvação é certa, ela não se perde, Deus salva-nos uma vez por todas e somos guardados pelo poder de Deus até possuirmos essa mesma herança. Que grande descanso nós temos em Jesus Cristo. Que Ele, sendo Deus, nós podemos ser achados, somos achados, na verdade, nas mãos dEle e, por seguinte, nas mãos do Pai. E ninguém nos há de tirar dali, das mãos do Pai, das mãos do nosso Salvador Jesus Cristo. Ninguém nos há de separar do amor que temos em Cristo Jesus. Estas são as promessas que a palavra de Deus nos apresenta, de que somos guardados pelo poder de Deus. Então, se tu lutas com tentações na tua vida, de forma particular, nota, continua a lutar, persevera. Que não sejas assolado pelas tentações do acusador deste mundo, que te irá tentar e dizer, vês como tu cais, vês e vês sem conta, mesmo indo até ao Pai, pedindo perdão e recebendo perdão, continuas a cair. Olha quão infeliz tu és. Olha quão miserável tu és. Que possamos continuar a resistir aos dardos inflamados do maligno, com as promessas da palavra de Deus, com as certezas desta herança imarcessível, incorruptível, que está garantida para nós nos céus, na qual até esse dia, até esse momento, nós somos guardados pelo poder de Deus. Mediante a fé, continua o versículo 5, mediante a fé. Então continua a ter fé, continua a crer no Evangelho, que não se limita só a uma crença para a salvação, mas também para a santificação. As promessas de Deus, a obra de Jesus Cristo, a obra perfeita do Cordeiro de Deus que tomou o nosso lugar na cruz. São essas verdades que devem habitar nas nossas mentes, para que tenhamos fé nelas e possamos resistir os dias maus. Até, como termina então o versículo 5, a este grande momento que devemos esperar com grande alegria, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, fazendo referência àquilo que é a salvação, a consumação da nossa salvação, que iremos estar com corpos glorificados a desfrutar da presença de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo para todo o sempre. Então esta é a herança celestial que não pertence a este mundo, não podemos achá-la aqui neste mundo, mas nos céus, onde devem estar colocados os nossos olhos e que na verdade será a nossa última morada com o Pai. A morada que Jesus Cristo está a preparar neste momento para nós, para todos aqueles que são e serão seus discípulos. Então, que preparemos as nossas mentes contemplando esta meta que nós temos, esta herança, a vida eterna. E é Pedro que nos fala também
sobre outra atitude que nós devemos possuir. Não só que nós devemos glorificar Deus Pai, o dador da vida, mas também contemplar a herança celestial. E continuando nos versículos 6 e 7, nós devemos também ter a atitude de suportar o sofrimento. Suportar o sofrimento. Esta é outra atitude que devemos cultivar para ter uma mente celestial. Suportar o sofrimento. Os versículos 6 e 7 falam disso e é a realidade destes cristãos aqui. O apóstolo Pedro diz, nisso exultais, e deve ser a nossa, continuando naquilo que diz o versículo 5, devemos exultar, devemos ter alegria naquilo que é a nossa herança, o nosso destino final, embora no presente, e esta também é a nossa realidade, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Esta é a realidade que o nosso Senhor Jesus Cristo não nos escondeu. Não escondeu aos seus discípulos iniciais, não esconde de nós também. Que neste mundo caído, neste mundo afetado pela queda, pelo pecado, nós teremos aflições. Nós vamos sofrer de toda a espécie de sofrimento. E todos nós podemos identificar nas nossas próprias vidas algo que nos aflige no presente, algo que nos afligiu há pouco tempo. Todos nós podemos pensar em algo que nos aflige. Esta é a nossa realidade. Temos sofrimentos, inúmeros sofrimentos. Às vezes podemos pensar não só um, vários. Talvez tu estás a pensar em várias aflições. Tudo isto faz parte deste mundo caído que nós vivemos. Desde a queda de Adão e Eva, nós somos afligidos com isso. Esta é a triste realidade do mundo em que nós vivemos, do qual ninguém pode escapar. Todos nós somos afetados por este, entre aspas, vírus, que é o pecado, que nos afeta. Afeta os nossos corpos, afeta as nossas sementes, afeta inclusive a nossa memória, afeta os nossos olhos, afeta tudo em nós. Afeta as pessoas à nossa volta e o relacionamento que temos com elas. Tudo está afetado pelo pecado. E isso causa-nos, muitas vezes, sofrimentos. Esta é a nossa realidade, a qual nenhum aqui presente pode fugir. Seja cristão, seja não cristão. Tu podes identificar algo que te faz sofrer. Mas especialmente para os cristãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não nos deixou indiferentes. Ele disse-nos que iríamos sofrer por aflições. E esta é uma realidade para os cristãos nesta altura. Os destinatários desta carta de 1 Pedro. Está aqui, nós podemos ir e olhar para o versículo 1, para a saudação de Pedro, que se apresenta como, sim, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos ou aos cristãos que são forasteiros da dispersão. Okay? Então está a falar de cristãos que, por causa da sua fé, tiveram que fugir. Tiveram que fugir e essa perseguição começou através de Jerusalém, de onde eles, e são mencionados aqui como a dispersão, porque são foragidos de Israel. E por isso têm um nome particular como judeus, e até nas vossas Bíblias, ou na maioria das vossas Bíblias, está assinalado com letra maiúscula, a dispersão. É um termo particular, singular, para judeus messiânicos, ou seja, judeus étnicos que se converteram a Jesus Cristo. E por que eles eram forasteiros? Eles tiveram que fugir por causa da perseguição, por causa da sua fé. Tiveram que fugir para estas regiões que nós vimos aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que são na presente Turquia. E o apóstolo Pedro, ele reconhece que eles estavam a sofrer perseguição, estavam a sofrer sofrimentos de outros gentios, ou seja, não cristãos, e muitos deles até nesta região, nem sequer judeus étnicos, que os estavam a assolar com toda a espécie de sofrimentos por causa da sua fé. Os seus negócios eram prejudicados,
eram prejudicados nos seus negócios, na sua interação com outras pessoas, eram tentados, inclusive, a rebaixarem-se diante de outros deuses, rebaixarem-se e prestarem adoração ao imperador do Império Romano, César, e eram perseguidos por isso. Tanto que, se vocês abrirem, e podem abrir comigo, acompanhar-me em 1 Pedro 4, versículos 13 a 15. E vamos abrir nesta passagem porque está perto. Aquilo que Pedro destaca aqui sobre o sofrimento destes cristãos. Começando no versículo 12. Diz Pedro: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, versículo 16, não se envergonhe disso, antes glorifica Deus com esse nome. Então vemos aqui a menção especial de Pedro às aflições destes cristãos. E é interessante que diz Pedro, não se surpreendam por estarem a sofrer como se fosse uma coisa extraordinária ou não merecessem ou fosse algo, uma notícia de última hora. Não, isso é normal, amados irmãos. E a mesma coisa para nós. Mesmo neste mundo onde nós vivemos, em que aparentemente está tudo bem, nós podemos vir aqui no domingo de manhã, sentarmos-nos, levantarmos, cantarmos juntos em uníssono ao Senhor, levantar as vozes em adoração a Ele. Nós estamos sujeitos, somos alvo de sofrimento por meio do príncipe deste mundo, Satanás. Não devemos surpreender-nos se, em maior medida, nós sofremos por causa da nossa fé. Nós sofremos e os outros não. Os ímpios não sofrem. Os descrentes não sofrem. Não devemos estar surpresos por isso mesmo. É isto que diz o apóstolo Pedro. Sofrer é algo normal, rotineiro na vida cristã. E devemos estar preparados para sofrer opressão, sofrimento, injúrias, gozo, zombaria, onde quer que nós estejamos como cristãos. Se tu és um cristão fiel, se as pessoas ao teu redor, no teu trabalho, na tua vizinhança, sabem que tu és um filho de Deus, que o teu compromisso de vida é viver para a glória de Deus, obedecer a Deus mais do que aos homens, obedecer às Escrituras mais do que às vãs filosofias deste mundo, tu irás sofrer perseguição. Muitas pessoas irão ter curiosidade, sim, isso já me aconteceu quando eu trabalhava no meio secular. Vão ter curiosidade, vão perguntar-te coisas sobre a tua fé e como se relaciona com as notícias e os acontecimentos do dia. Mas muitas vezes, ao seres fiel e dares uma resposta de acordo com as Escrituras, tu vais sofrer oposição. Vais ser chamado de retrógrado, antiquado, entre outras coisas. Vais sofrer perseguição. Esta é a nossa realidade como filhos de Deus. E talvez nesta realidade ocidental, em que há uma aparente paz para os cristãos, a nossa Constituição fala de liberdade religiosa. Nós não devemos viver confiados naquilo que os homens dizem, mas viver por aquilo que a palavra de Deus diz e estarmos preparados para qualquer oposição ao Evangelho, à nossa própria fé. É o próprio apóstolo Pedro que diz para estarmos preparados para dar razão da nossa esperança em Jesus Cristo. Porquê? Porque é que ele menciona isto em 1 Pedro 3, para que, 1 Pedro 3,15, num contexto de perseguição. Estar preparado, mesmo que implique sofrer, mesmo que implique
injúria, opressão e isolamento. Devemos estar preparados para isso. Mas ainda em 1 Pedro 4, versículo 13, continuando nesta passagem, Pedro menciona, deve ser esperado, sim, sofrimento, mas pelo contrário, qual é que deve ser a nossa atitude, a nossa resposta ao sofrimento? Notem, é algo que o mundo não compreende. É algo que quem não é cristão não compreende. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Então devemos suportar o sofrimento, suportar até com alegria. Porquê? Porque temos o privilégio de nos assemelharmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrarmos-nos do caminho para o Calvário, do caminho para a cruz e assemelharmos-nos a esse sofrimento que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou em nosso lugar. Deve ser motivo de alegria, sermos dignos de tamanho sofrimento. Então deve trazer alegria às nossas mentes a passarmos por sofrimento. Algo que parece estranho, parece sádico até. Mas o Espírito Santo de Deus trata de nos confortar se nós entendermos o propósito do sofrimento nas nossas vidas. Ele tratará de nos confortar com a paz do Espírito Santo que excede todo o entendimento. É aí que o Espírito Santo nos trará alegria. Pensarmos em Jesus Cristo. É algo que o mundo não compreende e é até estranho. É estrangeiro para o mundo pensar em alegria no sofrimento. Mas nós entendemos o porquê. Porque sabemos o preço que o nosso Salvador pagou para que nós pudéssemos ser salvos. Então, alegremo-nos porque Cristo também sofreu. E essa deve ser a nossa resposta. Para a glória de Deus, suportarmos o sofrimento de uma forma fiel. Mantendo-nos fiéis às Escrituras. Mantendo-nos fiéis à nossa fé em Jesus Cristo. Isso trará um gosto melhor quando, passando por este mundo como estrangeiros, encontrarmos então aquele no qual nós nos assemelhamos em sofrimento, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não com dores, não com sofrimento, não com gemidos por causa das aflições, mas sim, como destaca aqui, com alegria, com exultação, por estarmos a possuir, como mencionámos, essa herança incorruptível, a vida eterna com Jesus Cristo. Então nós devemos estar dispostos a suportar o sofrimento. Devemos estar dispostos a suportar o sofrimento, custe o que custar. Pedro, então, depois de falar da glória que devemos dar a Deus Pai, de contemplar a herança da vida eterna, também de suportar o sentimento, destas três atitudes, ele menciona também uma quarta. Okay? Uma quarta que já mencionámos aqui nos versículos 8 e 9 de 1 Pedro 1, e podemos voltar até lá, que é tão somente isto. E eu adiantei-me até no meu ponto, pela passagem de 1 Pedro 4, 13 a 16, que é tão somente isto, alegrarmos-nos no Salvador. Alegrarmos-nos no Salvador. Disto fala também o versículo 8 e 9, não é? O facto, continua o versículos 6, 7, o apóstolo Pedro dizendo que sim, teremos provações, mas essas provações contribuem para que a nossa fé seja provada. É um teste para que haja um filtro para quem são os filhos de Deus, quem são os verdadeiros filhos de Deus e quem são aqueles que nunca nasceram de novo, na verdade. As provações determinam isso. Mas também isso deve resultar em alegria. Deve resultar em alegria, ao, como vimos em 1 Pedro 4, entendermos que o nosso Salvador Jesus Cristo e Senhor passou também por sofrimentos. Aquele que nós amamos, nós devemos então, por estarmos semelhantes a Ele, encontrarmos numa situação semelhante a Ele, devemos alegrar-nos por isso. Devemos ter contentamento. Eu preciso fazer um parênteses aqui e mencionar que sim, e salientar esta alegria
este contentamento, para aqueles que são filhos de Deus, por causa do mundo caído em que nós vivemos, irá conjugar-se também com tristeza. Eu não estou aqui a dizer que ao sofrer, nós não vamos chorar, não vamos gemer. Sim, faz parte da resposta ao sofrimento. Mas o facto de nos identificarmos com Jesus Cristo trará um contentamento que irá superabundar a tristeza e o sofrimento que sentimos pelas aflições deste mundo. Então, alegremo-nos. Nós lemos Filipenses, e certamente, espero eu, estiveram a ler sequencialmente a carta aos Filipenses, e o tónico da carta aos Filipenses é a alegria do cristão. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse deve ser o tónico da vida cristã. Deve ser o tónico da nossa vida, que apesar deste mundo caído onde nós vivemos, nós respondemos até diante dos incrédulos com um espírito de contentamento. Sabendo que todas essas coisas, o sofrimento, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que somos nós. Então, abracemos o sofrimento com grande alegria, até ao dia em que alcançaremos, como diz no versículo 9, o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Também, depois de alegrarmos no Salvador, essa deve ser uma atitude que nós contemplamos, uma atitude para termos uma mente celestial. A quinta atitude, devemos lembrar-nos das promessas de Deus. Devemos lembrar-nos das promessas de Deus. E nós vemos isto nos versículos 10 a 12, que menciona algo que no contexto e tendo em conta os destinatários desta carta faz todo o sentido. Pedro traz aqui à memória coisas que os destinatários conheciam. E fala aqui dos profetas. Notem esta salvação que foi anunciada pelos profetas. Diz o versículo 10. Foi a respeito desta salvação ou seja, o apóstolo Pedro exalta aqui, traz à memória aqui todas as componentes da salvação, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então ele traz à memória aqui textos que eram conhecidos pelos profetas. Está a trazer aqui os profetas, de forma geral, aquilo que é conhecido no Antigo Testamento como a coleção dos profetas, que estes cristãos conheciam por meio da sua herança étnica como judeus. Conheciam e bem. E por isso Pedro traz aqui à memória isso mesmo, que eles indagaram e inquiriram e profetizaram. Esta salvação, então, que eles desfrutavam agora, estes cristãos, já tinha sido anunciada muito tempo antes. E estes judeus sabiam disso. Desde Gênesis 3:15, esta promessa que o descendente da mulher viria e pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. O proto-evangelho, como é muitas vezes chamado, predizendo aquilo que Jesus Cristo iria fazer e fez na cruz, derrotando a morte. E não só em Gênesis, notem o que diz, notem Isaías 53, todos nós conhecemos este texto que recitamos na Páscoa, que lemos na Páscoa. É um texto até que Pedro menciona em 1 Pedro 2, 21 a 25. Ele cita este texto nesta carta também a estes cristãos para fazer-lhes lembrar das promessas, das profecias desta mesma salvação que eles hoje desfrutavam, do cumprimento dessas promessas que foram passadas por geração e geração no contexto judaico. Também Zacarias 12:10, que diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Está a falar de Jesus Cristo. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito.
um texto profético a falar da pessoa de Jesus Cristo. O próprio João Batista, em Mateus 11, talvez o último dos profetas, antes do supremo profeta Jesus Cristo, notem o que diz Mateus 11, 2 e 3. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Então, textos que mostram que o Messias tinha sido predito e os profetas, eles mesmos, como diz aqui no versículo 11, eles investigavam atentamente a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas. Eles não somente profetizaram aquilo que iria acontecer, mas eles mesmos, no Antigo Testamento, e até aqui João Batista, se perguntavam quando é que iria acontecer, em que momento exato o Messias iria surgir. Então, esta salvação já foi predita anos antes, séculos antes, milénios antes. Mas aquilo que nos deve fazer pensar esta salvação predita pelos profetas é que, na verdade, nós estamos numa altura singular, ímpar da história da redenção. Os discípulos, os crentes aqui nesta altura, estavam numa altura ímpar e nós também. Porque nós temos acesso por meio da revelação da palavra e aqui por meio de testemunho até ocular do próprio apóstolo Pedro, do Messias, do cumprimento das profecias às quais eles tinham acesso. Então nós somos privilegiados em estar e ter acesso a todas as coisas que dizem respeito às profecias que foram feitas no Antigo Testamento. Às profecias que falavam dos sofrimentos de Cristo e a glória que iria por vir, que iria seguir, como diz o final do versículo 11. Então somos privilegiados por isso mesmo. E devemos a cada momento lembrar que esta salvação a qual nós temos acesso foi predita no passado. E Deus fiel, aquele que não pode mentir, aquele que é o Santo, 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 aquele que prometeu, ele cumpriu no seu tempo designado e enviou o Messias para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna. Tais coisas respeitantes à salvação, como dizem os versículos, diz o versículo 12, que coisas que foram anunciadas e a salvação foi pregada a estes cristãos por meio dos apóstolos, por meio dos discípulos de Jesus Cristo, que depois da ascensão de Jesus Cristo, como vimos há 2 semanas atrás, o Espírito Santo de Deus enviado e usando como instrumento os discípulos, proclamou o Evangelho a estas pessoas que deram a salvação, que Deus usou para salvar estas pessoas. E destaca Pedro algo singular no final do versículo 12. Estas coisas que dizem respeito à salvação, coisas até que os anjos anelam prescrutar. E tu podes estar a perguntar, coisas que os anjos anelam prescrutar? Que estranho. Que coisas são estas? Que os anjos anelam prescrutar ou perceber? Que coisas são estas? Pela lógica do texto, estas coisas está a falar da pregação do Evangelho. Está a falar da salvação que foi anunciada e operada na vida destes cristãos. Os anjos desejam perceber estas coisas porque Deus não designou para os anjos serem salvos por esta mesma salvação. Não é de acordo aos anjos esta salvação, pertence aos homens, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. As coisas respeitantes ao Evangelho e à salvação não dizem respeito aos anjos. Anjos foram criados por Deus, estes seres angelicais, para serem mensageiros de Deus, invocarem e proclamarem graça, bênção, juízo. Mas, obviamente, e estes mantêm o seu estado perfeito. E nós também conhecemos e sabemos que há anjos caídos, demónios, que se rebelaram e caíram
e que, como Pedro menciona até na sua segunda carta, no capítulo 2, para ele está reservado o juízo, não há possibilidade de redenção. Então, nós olharmos para quem são os anjos e para a mensagem da salvação, não se relacionam, porque estas coisas são para os homens, são para aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isto fala-nos do caráter singular da salvação para nós. Se tu és salvo esta manhã em Jesus Cristo, considera-te um privilegiado, porque nem anjos têm acesso a essa bênção, a essa graça da vida, da redenção. Se tu esta manhã, até no teu coração e até de forma dissimulada, rejeitas a Deus, rejeitas no teu coração a Deus e a Jesus Cristo, nota que hoje é dia de salvação. Hoje é dia de olhares para a cruz e contemplares aquilo que Deus oferece na sua graça, amor e misericórdia. E olhares para a tua própria miséria do teu próprio coração e o facto de não podes chegar até Deus por meio das tuas próprias obras. E olhares e contemplares a obra da cruz, aquilo que Jesus Cristo fez. E Ele é o único que te pode reconciliar com o teu Criador. Considera isso a graça, um favor imerecido que Deus te dá de ouvir esta manhã a mensagem do Evangelho, para que tu possas crer e ter a vida eterna, ter acesso a esta herança incorruptível da vida eterna com Jesus Cristo. Então devemos fazer uso desta atitude de lembrar as promessas de Deus, para que nos lembremos do caráter do Deus que prometeu estas coisas e possamos dar glória a Ele. Por último, esta última atitude que nós devemos cultivar, ela está nos versículos 13 a 17 e ela vem na forma de uma implicação. Todas as 5 anteriores que nós vimos, elas, como eu disse anteriormente, elas têm o propósito do apóstolo Pedro de nos fazer contemplar a obra da salvação em Jesus Cristo. Mas esta última vem com um propósito, com uma implicação para aqueles que contemplam a salvação em Jesus Cristo. E por isso nós vemos aqui, em 1 Pedro 1, versículo 13, por isso, tendo em conta tudo aquilo que foi mencionado nos versículos anteriores, há uma implicação. Esta salvação que tu contemplas, o facto de que tu glorificas o dador da vida, contemplas a herança celestial, tu alegras-te no Salvador, lembras-te das promessas, elas devem cultivar, sim, uma mente celestial, mas elas devem levar-te a ter os pés, como eu disse na proposição, os pés bem assentes na terra. E é isto que nós vemos na última das atitudes que nós devemos cultivar, que é esperar em santidade. Esperar em santidade. Dos versículos 13 ao 17. É assim que nós podemos manter os pés bem assentes na terra. Sim, devemos cultivar, e eu digo outra vez, uma mente com os olhos postos na eternidade, naquilo que espera os filhos de Deus, mas ao mesmo tempo reconhecendo que ainda estamos aqui, ainda temos uma missão por cumprir para a glória de Deus no tempo presente. Nós precisamos de esperar em santidade. E disto nos fala o versículo 13. Notem bem as atitudes aqui no versículo 13. Cingindo o vosso entendimento. Por isso, essa é a implicação, sendo salvos em Jesus Cristo, cingindo o vosso entendimento, preparando o vosso entendimento, tendo a nossa mente pronta, nós devemos ser sóbrios. Este é o primeiro imperativo aqui que nós vemos nesta secção. Sede sóbrios. Ou seja, estar conscientes, estar alertas. Este é o sentido desta palavra. Estar conscientes daquilo que nós fazemos. Estar conscientes do caminho que trilhamos. Estar conscientes das nossas misérias, muitas vezes também. E onde devemos ir buscar socorro. Então devemos ser sóbrios. Aqui é a palavra sóbrios, e nós conhecemos bem, que é o contrário de ébrio, ou seja, bêbado, alguém que está
está intoxicado pelo álcool, não é? E isto aplica-se a tudo na vida, não é? Notem quando nós vamos conduzir, especialmente no verão, nós vemos estes anúncios na autoestrada: se conduzir, não beba, ok? Porquê? Porque o álcool, obviamente, mina a nossa compreensão das coisas, da realidade, da estrada. Por isso é que nós devemos, obviamente, conduzir sóbrios, sem estar intoxicados pelo vinho. E a mesma coisa é na vida cristã também. Não devemos estar distraídos, devemos estar sempre alerta. Não distraído pelas coisas do mundo, até coisas que podem ser boas, mas que ocupam demasiado até do nosso tempo. Mas devemos viver sóbrios, mas também esperando, ao mesmo tempo que buscamos viver sóbrios, não contaminados, alertas, conscientes do mundo em que nos rodeia, mas conscientes também da nossa missão como filhos de Deus. Devemos também esperar inteiramente na graça que está a ser trazida na revelação de Jesus Cristo. Então é a responsabilidade para o presente com os olhos no futuro. É isto que nós vemos aqui. Não nos contaminarmos, mas ao mesmo tempo continuarmos a aguardar. Continuarmos com os olhos fixos para a meta, tal como vimos nos versículos anteriores. Porquê? Porque nós temos agora uma nova identidade em Jesus Cristo. E é isto que nos permite no presente estarmos rodeados por toda a espécie de tentações e permanecermos sóbrios. Porque agora somos filhos da obediência. Fomos regenerados por Jesus Cristo. Fomos salvos pela sua graça. E agora temos a capacidade de obedecer. Algo que não tínhamos no passado. A nossa natureza era inclinada completamente para o pecado, para desobedecer. Mas agora somos revestidos de um novo homem, de uma nova mulher. Temos novos desejos. E devemos buscar isso na nossa vida. Não nos amoldando às paixões que tínhamos anteriormente na nossa ignorância, como homens naturais, como homens pecadores, não redimidos. Devemos afastar-nos desse padrão que nós tínhamos, mas vivermos como filhos da obediência. E os versículos 15 e 16 põem então uma tónica particular em como esperar então o porvir, esperar o futuro. É viver em santidade. Pelo contrário, ou seja, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Deus o Pai, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E aqui o tornar-nos santos é buscarmos ser separados, buscarmos estar longe das paixões que tínhamos antes. Somos nós agora filhos da desobediência. Não podemos viver nos hábitos de outrora, apegados àquilo que nos afastava de Deus no passado. Então o nosso viver deve ser um viver em santidade, que significa tão somente ser separados, distintos, para um propósito específico. Este propósito é a glória de Deus. E Pedro aqui, no versículo 16, ele faz uso de, na verdade, várias citações do Antigo Testamento. Levítico 16, Levítico 11, 44, Levítico 20, 7, em que o apóstolo Pedro diz isto mesmo: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. No contexto original, o povo escolhido, eleito de Deus, eles tinham, e no livro de Levítico, eles tinham todos estes mandamentos, todas estas ordenanças, para que eles pudessem viver de uma forma distinta e singular de todos os outros povos da terra, porque Deus, Pai, tinha separado este povo em particular para viver para a sua glória, anunciar o seu nome. E da mesma forma, nos dias de hoje, nós devemos revestir-nos e enchermos-nos do Espírito Santo de Deus, para que sejamos em toda a boa obra que Deus tem preparada para nós, fiéis. Viver para a glória dele, vivendo em santidade. Porquê?
porque aquele que nos separou é santo, nós devemos também ser santos. E não vamos abrir nas passagens, mas o apóstolo Pedro, de forma bem prática, em toda a sua carta, ele descreve bem o que é viver em santidade. A carta daqui para a frente, ela assume um caráter bem prático nos restantes capítulos. Então notem bem, eu tenho aqui a descrição de santidade e algumas referências. Se estiveres a tomar notas, eu vou dar as referências. O que é viver em santidade? Primeiro, é viver em amor fraternal. 1:22, 1 Pedro 3:8 fala disso. Santidade é buscar viver em amor fraternal. Santidade é desejar o crescimento espiritual. Fala-nos disto 1 Pedro 2, versículos 1 e 2. É viver uma vida exemplar diante dos não cristãos e das autoridades também, respeitando-as como autoridades colocadas por Deus. 1 Pedro 2, 11 a 17. Também para aqueles que são mestres, que têm servos, é respeitar os servos. Ou se tu és patrão, se tu tens uma empresa e tens empregados, respeita os teus empregados também. Isto fala-nos 1 Pedro 2, 18 a 25. Também, muito importante e particular, e quero destacar isto nos dias de hoje, nos dias em que, como vimos na Escola Bíblica Dominical através do Rui Pedro, o casamento está sob ataque, a família está sob ataque. O apóstolo Pedro descreve santidade como preservar a aliança do casamento. 1 Pedro 3, 1 a 7. Também, outra vez mais, suportar o sofrimento. 1 Pedro 3, 13 a 22. 1 Pedro 5, 1 a 4, uma menção particular aos presbíteros, aos pastores daquela comunidade e para também todos os presbíteros e pastores no contexto da igreja local, que devem executar, servir de boa vontade para obedecer a Deus e não por ganância nem desejo de dominar. Isso é viver em santidade, também no contexto da igreja local. E também, por último, para os jovens, uma menção particular para os jovens, especialmente os jovens homens, para terem um espírito humilde e ouvirem de forma humilde aqueles que são mais velhos. Então, se tu és jovem aqui, busca homens mais velhos, busca ouvi-los quando eles te dão algum conselho. Isso também é buscar viver em santidade. Bem, para os jovens e os adolescentes, tá bom? Então, busquem isso. Se tu és cristão, isso é buscar a santidade e a humildade também. Então, esperar em santidade, esperar a glória, esperar a salvação, a revelação de Jesus Cristo em santidade. É isto que o apóstolo Pedro descreve como sendo um viver santo. Então, a Igreja Batista da Ramada, para concluir, estes são os pilares pelos quais podemos cultivar uma mente celestial. Uma mente disciplinada que aguarda a revelação de Jesus Cristo, que reconhece que nós nesta terra somos meros peregrinos, mas que aguarda com grande expectativa o encontro com Jesus Cristo e a consumação da fé nele. Deixem-me recapitular: glorificar o dador da vida, contemplar a herança celestial, alegrarmos-nos no Salvador, lembrarmos-nos das promessas de Deus e também esperar em santidade. Ao mesmo tempo, até que esse dia chegue, o dia de Cristo Jesus, o dia em que nós nos encontrarmos com Ele, a vontade de Deus é que esta seja uma igreja que tem um viver, que luta por viver de forma santa, pura, com novas vestes, de um novo homem, de novos homens e mulheres regenerados em Jesus Cristo. Custe o que custar, mesmo que implique sofrimento, perseguição, isolamento, opressão, escárnio do mundo. Porque somente em santidade, fidelidade e obediência a Deus e à sua palavra nós iremos ver o Senhor. Nós iremos ver o Senhor em todo o seu esplendor
e em toda a sua glória. E para que também as nações possam conhecer o Deus único e verdadeiro e possam prostrar-se diante dele e crer nele para a salvação. Então, como eu termino com 1 Pedro 5, 10 e 11, que diz: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, o nosso destino, depois de terdes sofrido por um pouco. Amados, agarrem-se a esta esperança aqui. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Uma mente celestial com os pés assentes na terra. Oremos. Senhor, damos-te graças pela gloriosa salvação em Jesus Cristo, que jamais nós alguma vez poderíamos alcançar pelos nossos próprios méritos. Louvado seja Jesus Cristo, aquele que se entregou pelo teu povo à morte de cruz, Senhor. Mas aquele que ao mesmo tempo no terceiro dia ressurgiu, venceu a morte, na qual nós temos a vida e uma esperança, Senhor, e uma certeza que estaremos contigo por toda a eternidade. Que até esse dia, Senhor, que me ajudes a mim e estes amados irmãos a viver de uma forma santa, porque tu és santo. No nome de Jesus. Amém.